Um abraço, minha gente! Hoje é terça-feira, continuamos com o mesmo problema que ataca todo mundo, que nos fere profundamente no coração, porque a gente vê tanta gente preocupada, a vida de todos nós mudando, mas é isso aí, a vida continua e Deus está, acima de tudo, presente na nossa vida, isso não tem a menor dúvida. Portanto, tenha fé, tenha confiança, não se esqueça de estar sempre higienizando as mãos, né? Claro, eu acho, né, essa opinião é minha, se eu estiver errado, me perdoe, hein? Que as pessoas da família e tudo mais, você pode ter um pouco mais de proximidade, claro. Agora, pessoas com quem você não convive, pessoas de fora e tal, aí você tem que ter um pouco de restrição, mas sem alarde, sem muito alarde, porque já está muito alardeado isso aí, e isso muda muitas coisas, é um complicador enorme. Vamos ter calma nessa hora, porque com Deus estando presente, quem está conosco, se Ele está conosco, quem pode estar contra nós? Ninguém, não tem jeito. Vamos nessa, tá bom? Tranquilo. Bom, estamos começando então o nosso Jogada de Classe pela nossa querida TV Horizonte. Você sabe que você pode nos acompanhar pelo seu celular, tablet ou computador. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples, baixe o aplicativo, confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América. Então, estamos firmados? Juntinhos? Isso aí, muito bom. Bom, apesar de tudo, o futebol continua, ele não tem jeito de parar. Hoje nós temos novidades interessantes e importantes. No Cruzeiro, a apresentação do Ricardo Drubsky como novo diretor de futebol após a dispensa do Bolicenho, né? Ocimar Bolicenho e a saída também do técnico Adilson Batista. Portanto, um nome já está colocado, que é o Ricardo Drubsky, que já dei a minha opinião nas redes sociais, vou colocá-la aqui também, é de que eu acho, primeiro quero dizer que eu acho o Ricardo Drubsky um cara sério, competente, trabalhador, o conheço há muitos anos, diversas vezes sentou numa dessas cadeiras aqui no programa Jogada de Classe, portanto, ele é querido e respeitado, olha a cara dele aí, o rosto dele aí, melhor dizendo, né? Mas, porém, contudo, todavia, a minha opinião é de que o Cruzeiro está fazendo dele um tampão. Pode ser que as coisas mudem depois dessas opiniões todas, mas fazendo dele um tampão até se contratar um diretor de futebol da área mesmo, mais experiente. Fala-se muito do Paulo Pelaique, né, que trabalhou no Flamengo, em outros clubes e tal, que também não é lá essas coisas, mas pelo menos tem mais experiência do que o nosso Drubsky, que trabalhou como tal lá no América, mas por um tempo menor. Acho que ele, como administrador das categorias de base, teria muito mais valor para o Cruzeiro, na minha opinião, repito e confirmo para vocês, tá bom? Mas é um cara que merece oportunidade e tal, vamos apoiá-lo acima de tudo. E esta questão traz mais próximo para o Cruzeiro o técnico Anderson Moreira, com quem eu conversei muito tempo. Eu também, por questões eu fazia cobertura do Cruzeiro, o Anderson era treinador das categorias de base, o Anderson é meu vizinho numa cidade interior onde eu tenho a casa e ele tem a casa do outro lado, é só atravessar o asfalto lá, a gente está um com o outro sempre, então eu tenho uma relação de amizade muito próxima com o Anderson, nunca escondemos isso, embora haja diferença. Quando eu trabalho, quando eu falo como jornalista, eu esqueço a amizade. Aí eu elogios e críticas à medida de que ele mereça, né? Ainda bem que merece mais elogios do que críticas, mas se precisar de fazer crítica, eu faço. E ele entende isso, ele sabe que o amigo é uma coisa, o profissional é outra coisa. Nós não abrimos mão disso, assim como eu o respeito e ele me respeita também. Mas ele me dizia ontem que em pequenas linhas, né? Curtas linhas, sei lá como é que eu vou dizer, é que era o seguinte, bastava só ser convidado. Ele não disse isso abertamente, mas falou que seria uma honra para ele, que começou no Cruzeiro nas categorias de base, que até mesmo ele falou a palavra que era um sonho para ele e tudo mais, mas ele estava trabalhando, ou está ainda trabalhando lá no Vovô, no Ceará. Portanto, era preciso que houvesse um convite oficial para que ele pudesse pensar nesse assunto. Ok? Não falei mais com ele, só mandei uma mensagem hoje e ele ainda não me respondeu, porque tudo faz crer que ele será convidado. Segundo o nosso Samuel Venâncio, nosso amigo, a multa que poderá tirá-lo lá do Ceará é uma multa pequena, então o Cruzeiro não teria, apesar de não ter dinheiro, não teria problemas maiores, né? Talvez lá o nosso Pedrinho resolva o problema, né? Que dinheiro, falou em dinheiro, todo mundo fala em Pedrinho, né?
felizmente ou infelizmente, não sei. Bom, o Atlético então fazendo a sua mudança, com a chegada do Alexandre Matos, já foram dispensados vários funcionários, gente de nome, né? A gente vai comentar tudo para vocês aqui direitinho. E o nosso Coelhão trabalhando com as restrições necessárias que todos os clubes estão fazendo, mas trabalhando e sonhando até ser campeão, porque uma outra situação complicada é de que a federação, todos já sabem, parou o Campeonato Mineiro, mas não sabe quando vai voltar. Então tem gente já pedindo que o campeonato acabe do jeito que está. Aí o América quer que o título seja dele. Está em primeiro lugar. Hein, Guido? Fala aí, Guido! Tudo bom, Guido Orlando? Jorge! Uma boa tarde a você, aos telespectadores, né? Orlando, em relação ao término, né? Se fosse dado o fim do campeonato, isso é discutido. No meu ponto de vista, eu vejo com justiça. Porque nós já chegamos faltam 2 rodadas para uma segunda fase que, como a gente conversava aqui anteriormente, é um outro campeonato. Porém, esse outro campeonato não existindo, por meritocracia, é justo que o América seja campeão. No meu ponto de vista. Existem pontos de vista contrários, nós vamos ouvir aqui. E o problema maior aí é em relação ao rebaixamento. Eu entendo que, como para rebaixamento, o ideal seria não ter o rebaixamento. E aí você cria um outro problema, porque tem um módulo 2. É problema demais, meu cara. Então, assim, é algo a se discutir. E qual é a sua opinião? Se quiser ligar para cá, você já sabe que o nosso WhatsApp do futebol é o 971714399, já está na sua tela. Alan Passos. Orlando, um abraço para você, boa tarde aos amigos, a quem nos acompanha. O Guido já meio que anunciou que a gente ia ouvir ponto de vista contrário, nessa aí posso dizer que é o meu. Eu sou radicalmente contra dar título e, inclusive, por essa outra parte que o próprio Guido já adiantou. Eu sou contra dar título, contra definir rebaixamento, acesso e descenso. Primeiro que a gente tem que ter a cautela necessária de entender que é um momento que está completamente acima de qualquer questão de futebol, de governo, como todo mundo está ciente e a maioria das pessoas, não dá para dizer todo mundo, mas a maioria está conscientizado da atenção que o momento merece. Falando em futebol, a gente está vendo campeonatos assim que movimentam muito mais dinheiro, muito mais fama, muito mais patrocinadores em volta e interesse. Liga dos Campeões, os campeonatos europeus, os campeonatos nacionais, está tudo parado. Os campeonatos estaduais, com todo o respeito que eles merecem, no caso do Mineiro, fosse com times com mais poder aquisitivo, o que a gente podia fazer? Diluir essas datas ao longo do ano. Mas como é que você pede um Tupinambás, um Vila Nova, uma Patrocinense, para segurar contratos de jogadores por mais tempo? Esses clubes não teriam dinheiro para isso. Eu acho que, por justiça, se for o caso de chegar à conclusão, não tem como conciliar campeonato, ele deve ser dado por não tendo campeão. É um campeonato sem campeão, sem descenso, sem acesso declarados, por questão de justiça, porque o campeonato acabaria uma primeira fase, mas quem garante que o América, sendo o primeiro colocado da primeira fase, ele seria o campeão? Porque é um outro campeonato, claro. É um mata-mata. Em 2016, que o América foi campeão mineiro, ele não foi o primeiro colocado da fase de grupos e conseguiu, mesmo assim, vencer o Atlético na final. Então, assim, é o momento de ter um pouco mais de calma. Esses 15 dias que está todo mundo falando, muito provavelmente esse prazo vai ser esticado, que não vai dar para resolver essa pandemia, e mais para frente a gente vê, mas não acho justiça declarar campeão, não. Estamos curiosos para saber a opinião do Caio Caldeira, que tem sempre opinião técnica na coisa, né? Sempre importante também. Gosta e tal. E aí, Caio Caldeira? Boa tarde, Orlando. Boa tarde a todos. Eu vou mais na linha também do que o Alan falou. Eu acho que a melhor possibilidade é encerrar o Campeonato Mineiro sem ser declarado campeão. Como ele bem disse, várias outras ligas em todo o mundo, principalmente a Bundesliga, que é economicamente muito superior aos campeonatos estaduais aqui, estão com essa possibilidade. Diluir o campeonato também durante um ano é muito complicado, porque a Lei Pelé prevê que o tempo mínimo de contrato dos times são de 3 meses, né? E normalmente esses outros times menores, como o Alan citou, eles fazem esses contratos curtos, porque o time não tem outro calendário depois do Campeonato Mineiro. Então estender esses contratos vai ser financeiramente muito perigoso, até porque a gente já sabe como é que funciona o futebol mineiro, né? Às vezes até faz os contratos, os atletas não recebem, é uma mazela do futebol mineiro. Então essa decisão tem que ser tomada com muito cuidado e principalmente, Orlando, muito democraticamente. Ela não pode ser uma decisão unilateral, ela tem que ter uma reunião, tem que chamar todos os clubes, chamar a televisão, os patrocinadores, todos os envolvidos na competição precisam ser escutados antes de qualquer decisão. Dentro disso aí, Orlando, só para finalizar, dentro de uma reunião onde você convoca todos, que é o certo, o ideal é o que tem que acontecer, você não vai ter consenso sobre isso.
Alguns dias atrás, eu ouvi de um amigo, ele disse o seguinte: ô Guido, tudo tem começo, meio e fim. Então o campeonato ele tem que ter começo, ele tem que ter meio e ele precisa ter fim. Não pode ser simplesmente falar assim, não vai ter. Por quê? Qual que é o mérito do trabalho? O mérito do trabalho é o salário, não é isso? No futebol também é assim. Os jogadores serão pagos porque eles estão lá trabalhando. O mérito do clube é o final do campeonato, é o título. E também concordo com o Alan. Não necessariamente, até acredito que não seria o campeão o América. Mas dentro das possibilidades, quando a gente coloca, por exemplo... Também poderia. Ou também poderia, também poderia. Por exemplo, o Caio traz a Bundesliga. Eu tenho certeza que vai ter um fim. Não sei qual, mas não será simplesmente, não vai ter mais. Campeonato inglês. O Liverpool praticamente já é campeão. Você acha mesmo que não vai ter mais e fala, o Liverpool não vai ser campeão? É verdade. Como diz o Adilson Batista, a gente não consegue esquecer o Adilson, né? Vamos aguardar, não é verdade? Atenção, meus amigos e minhas amigas. Olha esse recado, hein? A visão requer cuidados especiais. Você não pode perder tempo. Faça hoje ainda uma visita ao oftalmologista. Confie na ótica que faz muito mais por você. Na promoção Óculos Novos, da Mercado dos Óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions e ganha uma armação. Compre um par de lentes e ganha uma armação. E assim você sai de óculos novos, que fica muito mais bonito. Na vida, meu amigo, minha amiga, enxergar faz toda a diferença. Mercado dos Óculos tem 7 lojas no centro de BH e loja também em Pedro Leopoldo. Deixa eu atender aqui os nossos telespectadores. Sou cruzeirense apaixonado, mas estou muito triste com a situação do Cruzeiro. Orlando, sou fã do programa. Cláudio Vander, do bairro Jardim São José. Jardim São José. Boa tarde, Orlando. Embora reconheça toda a tragédia que houve dentro do clube, é incompreensível que não há uma união entre os gestores. Parece que ninguém não ama. Não usam sandálias da humildade. Marília Passos. Obrigado, mas gostei. Marisa Passos. Marisa. Obrigado, Marisa. Eu gostei dessa que parece que não ama, né? Tem que amar, não é verdade? O bom da vida é amar. Está na hora do intervalo, gente? Então vai, pode ir embora. Vai lá, fica lá, daqui a gente volta já já. Tchau.